Fala, chuchucos! Vamos nessa? Próxima questão, questão de número 129. Let it go! Olha só, os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão de suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida seja de 5 anos. Beleza? Bom, professor, mas tempo de meia-vida não é só para radioatividade? Não. Tempo de meia-vida faz parte da cinética química de qualquer composto, né? Os compostos, à medida que o tempo vai passando, eles são degradados. E aí a gente precisa ver qual é o tempo que cada composto desse vai levar para ser degradado a metade de sua massa ou de sua quantidade, seja de mol, de moléculas, enfim. Então, o tempo de meia-vida ele pode ser medido para qualquer coisa, não necessariamente para compostos radioativos, também, mas não só. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de. Então, existem duas formas de você fazer isso, né? Qual é a primeira forma? É usando a equação. Então, deixa eu jogar a tela um pouco para o lado. Que equação seria essa, professor? A massa final, ou seja, a massa resultante, ela é igual à massa inicial sobre 2 elevado a x, sendo que esse x aqui é o número de meias-vidas. Então, é o número de meias-vidas. Então, você teria que calcular isso aqui por fora. E como você calcula o número de meias-vidas? Né? O número de meias-vidas ele é calculado através do tempo. Né? Então, o tempo total é igual ao tempo de meia-vida vezes o número de períodos. Por sua vez, a gente consegue equacionar isso. Logo, o número de meias-vidas é igual ao tempo total sobre o período de meia-vida. Então, você pode usar as equações. Pode, mas você pode fazer isso na mão, também funciona. Né? Então, como assim fazer na mão? Simples. Não é porrada com ninguém, tu não vai entrar em porrada. Ah, mas como assim? Porra, eu sou carioca, né, irmão? É uma gíria que a gente usa muito. Pô, vou sair na mão com fulano, então tu vai cair na porrada com alguém. Não é o caso aqui. Não é o caso. Tá bem? Você vai cair na mão com o Enem, mas você vai enfiar o cacete no Enem. Então vamos lá. Eu tenho a minha massa inicial, 500, tudo bem? E eu vou passar a minha primeira meia-vida, ou seja, os meus primeiros 5 anos. Após esses 5 anos, essa massa vai cair à metade. Então, eu vou para uma massa de 250. Após mais 5 anos, ou seja, totalizando um total é ótimo. Totalizando 10 anos de tempo total, eu tenho mais outra metade. Então, beleza, passou mais 5 anos, passaram mais 5 anos, agora eu tenho 125 gramas. Opa! Passou mais 5 anos, passaram mais 5 anos, agora eu tenho um total de 15 anos. Percebe que eu estou me acompanhando, estou me aproximando lá dos 35. Em algum momento chega. E aí, eu vou ter 125 dividido por 2, né? Mais outra meia-vida, que dá um total de 62,5. Passou mais uma meia-vida, ou seja, mais 5 anos, total de 20 aninhos. A gente tem um total de 31,25 gramas. E vai seguindo, né? Mais uma meia-vida, total de 25 anos, total de 15,625. Olha só, vamos fazer algumas coisas aqui. Primeiro, a massa ao final será mais próxima de... Olha só, a gente já chegou em 15,625 em 25 anos. Ainda faltam 10 aninhos. Não pode ser 250, não pode ser 125, não pode ser 62,5, não pode ser 31,2. A gente já passou de todos eles. Né? Então, nosso gabarito ele só pode ser a questão de letra A. Tudo bem? Alternativa letra A. Isso daqui provando que você não precisa fazer todas as alternativas, fazer a conta até o final para chegar numa resposta de vez. Mas beleza, vamos continuar fazendo. Então, eu vou pegar e vou tirar mais uma meia-vida. E aí a gente vai ter um total de
30 aninhos, ou seja, dá um total de 7,8125. E aí, finalmente, a gente chega até a nossa última meia-vida, que aí a gente vai ter lá aproximadamente 3,9, né? Dá 3, olha que numerozão, 90625. Então, mais próximo de 3,9. Fechou? Então, de fato, o nosso gabarito é letra A. Professor, consigo fazer isso pela equação? Consegue, sem o menor problema. Então, vamos descobrir primeiro o número de meias-vidas que eu vou usar. Então, o número de meias-vidas, que é x, vou botar para baixo, é igual ao tempo total sobre o tempo de meia-vida. Então, x é igual ao tempo total, que são 35 anos, sobre o tempo de meia-vida, que são 5. Ou seja, a gente tem um total de 7 períodos. Beleza? Então, a gente vai ter que a massa final é igual à massa inicial, 500, dividido por 2 elevado à sétima. Isso daqui vai ser igual a 500 a 128, que dá lá os meus benditos 3,9 aproximadamente. Tudo bem? É só você fazer uma conta rápida aqui, né? Aqui eu poderia mexer para 125, tudo bem? Se eu mexo isso daqui para 125, isso daqui dá aproximadamente 4. Então percebe que o valor aproximado ele é muito próximo disso, né? Que é 3,9. Então aqui daria para você fazer essas aproximações. Então, fazendo de um jeito ou fazendo de outro, você chega à sua resposta. Tudo bem? Então, uma questão de meia-vida, uma questão versátil, né, que a gente pode usar para várias coisas, a gente pode usar para radiação, a gente pode usar para qualquer outro composto. Datação de carbono 14, por exemplo, né, que foi uma questão que já caiu na prova do Enem. Então, fica atento a esse tópico também. Falou? Então, segura aí e já já a gente volta para a próxima questão. Valeu, falou, tchau, tchau.